Gatilho mental da história. Arma da persuasão é um dos fatores que vai levar você a abrir o coração dos seus clientes. Essa é para quando o cliente estiver com o coração fechado. Você está falando ali, ele está braço fechado. Aqui simboliza que ele não está aceitando o que você está falando. Quando ele começar a se soltar, se curvar para a sua esquerda, você vai ver que ele está mais propenso a receber aquilo que você está falando. Então, se o cliente pergunta o preço, quanto é que vai custar isso? Você conversou, viu aquilo ali, você ainda sentiu no cliente. Fechamento, trancamento. Você falar o preço, ele vai sair e não vai fechar o contrato com você. Então você tem que quebrar esse gelo primeiro. Quebrar esse gelo, o cliente tem que estar solto, os pés indicam muito para que direção que ele está. Se ele está com os pés assim contra você, ele está doido para sair dali. Está com pressa. Ele tá as pontas dos pés viradas para você. Às vezes você está sentado e não consegue. Né? Mas às vezes na sala de reunião você consegue. Às vezes pelas expressões dos braços. E se ele tiver propenso à esquerda dele, ou para a direita, propenso, significa que ele está à vontade. A pessoa à vontade, ele fica assim de lado. Então ele está propenso. Se você chegar e falar, tá, mas se você chegar e falar, se ele tiver fechado, você tem que quebrar esse gelo e chamar a gatilho mental da história. É um dos melhores gatilhos mentais para você quebrar esse gelo dele, para você poder depois vir com preço e poder conseguir dar e ele conseguir agregar valor com aquele fechar um contrato. História, ele é uma forma de abrir, porque a história, a pessoa não se fecha. Quando você vai falar alguma coisa, até numa palestra, qualquer coisa, e tem ali um adversário, até político ou qualquer outro tipo de pessoas contrárias ali para no embate, o que acontece? Tem num tribunal do júri, numa audiência, quando você conta uma história, a história ele abre o coração das pessoas. A pessoa não tem resistência, porque ela é uma história. As pessoas gostam de histórias. Você pode ver que Hollywood é o maior contador de história aqui na Terra e os que mais estão faturando com histórias. Estão contando histórias. As pessoas amam histórias, gostam de histórias. Abre o coração. Jesus Cristo, o maior contador de história, ele pregava por parábolas. Tem um sentido espiritual, não vou explicar aqui agora, mas a parábola nada mais é que uma história. E as pessoas abriam. Então aquelas pessoas estavam embatendo. Quem é você? Você é filho de Deus? E questionando ele, ele chegava e contava uma história. As pessoas se abriam. E ele vinha com uma explicação depois daquela história. Tá entendendo? Então, abre. A história abre. Abre o coração das pessoas. Então, use a história a seu favor. Conta uma pequena história. Como é que eu vou contar uma pequena história? Um caso que você leu, um caso que você vivenciou, se você fez estágio em algum lugar, um caso que você presenciou, que viu. Então, você vai falar, olha, peguei uma situação dessa que o cara não entrou com o processo, não quis pagar aqui R$ 800 para a gente fazer a consultoria, pois ele fez o contrato, teve um prejuízo de R$ 1 milhão. Vários processos, perdeu a propriedade, sabe por quê? Ele não colocou uma cláusulazinha que qualquer advogado de especialista como a gente poderia ter colocado. E ele teria se livrado de um prejuízo de R$ 1 milhão. Isso é até um caso real que aconteceu com a gente. Então o que acontece? Aconteceu assim, né? Com a pessoa que não quis pagar e teve um prejuízo de quase mais de 1 milhão, na verdade. Já passou mais de 1 milhão de prejuízo, porque as pessoas entraram com o processo, é uma longa história. Mas você, quando conta a história, você quebra. E você pode usar uma parábola para você dar o preço. Existe uma parábola, que a parábola é a seguinte. Certa feita, um barco quebrou, um navio muito grande, luxuoso, quebrou. E aí as pessoas contrataram um especialista um profissional para consertar o barco. E aí buscou o profissional para consertar o barco lá na região. Um profissional lhe cobrou 50 mil, daqui traduzir em português. Ele foi lá e não conseguiu consertar. Depois ele mandou chamar os melhores do mundo e o profissional cobrou 100 mil. Só que ele chegou lá e não conseguiu consertar. E aí ele falou, mas não é possível. Chama o cara que fabricou esse barco. O cara que fabricou esse barco. Vai lá, chama ele e ele deve saber a solução desse problema. Chegou lá e o cara ficou, o primeiro ficou dias tentando consertar. O segundo ficou mais de uma semana e não conseguiu consertar. Chamou o terceiro, ele cobrou 200 mil, cobrou mais. Só que ele chegou lá com 15 minutos, ele resolveu.
Ele pegou um martelo e bateu em um lugar e conseguiu resolver o problema de um navio muito bom, muito luxuoso, que o cara estava perdendo rios de dinheiro por dia porque o barco estava parado. E o cara questionou: Nossa, você cobrou a mais e em 15 minutos você solucionou esse problema? Aí o cara aí perguntou: Mas você não gostou do trabalho? Eu não resolvi o problema? Resolveu. Então, você me pagou porque eu sei bater, eu sei onde bate o martelo. Esses outros que você contratou, você perdeu dinheiro. Eles não sabem onde bater o martelo. E assim a advocacia. Você vai fechar um contrato com um profissional que sabe onde bater o martelo, onde tem um problema, como solucionar esse problema. Os outros podem até achar mais barato. Vai demorar mais tempo e não vai conseguir resolver o problema. Já viu aquele ditado que barato sai caro? Isso, o barato sai caro. A pessoa quer pagar barato e sai muito mais caro. Então é melhor você contratar um profissional de segurança que você confia e que tem experiência nessa área, tem conhecimento na área, do que você fechar com qualquer um que vai cobrar mais barato. Aí o cara já abriu o espaço, já abriu o leque, você dá o preço e fecha o contrato. Essa é uma parábola muito boa para você fechar contrato, quando você vê, contando uma história, uma parábola, e a pessoa ainda está fechada com você e você tem que abrir o coração dela. Gatilho mental da história. Até mais, compartilhe, tem mais vídeo para vocês aí.